Não foi a morte, não foi um acidente, também não foi um escândalo, nem uma tragédia pública. O maior abismo na vida de Luiz Fernando Veríssimo aconteceu de forma quase invisível, sem sangue, sem manchetes, sem lágrimas. Aconteceu dentro de sua cabeça e dentro das palavras que ele deixou de escrever. Era uma tarde abafada de 2003, em Porto Alegre. O auditório estava lotado. Admiradores, jornalistas, estudantes, todos ali para ouvir o escritor mais espirituoso do Brasil comentar sobre seu novo livro. Luiz entrou em silêncio, sentou-se à mesa, abriu os papéis e então, nada, nenhuma frase, nenhuma piada, nenhuma observação mordaz, daquelas que ele disparava com precisão cirúrgica em suas crônicas. Só um vazio, um silêncio constrangedor, lento, denso. O mesmo silêncio que havia invadido sua mente dias antes, quando um acidente vascular cerebral o havia atingido sem aviso. Foi um AVC leve, disseram os médicos. Você teve sorte, mas a sorte é uma palavra cruel quando se trata de escritores. Luiz sobreviveu, mas parte de seu instrumento, de sua arte, ficou danificada. Palavras simples lhe escapavam, sentenças se quebravam na metade, ideias perdiam o fio antes mesmo de nascerem. Para um homem comum, isso seria uma limitação. Para Veríssimo era um abismo. Era como se um violinista perdesse a sensibilidade nos dedos, como se um nadador esquecesse como respirar. Durante décadas ele havia sido o cronista do cotidiano brasileiro, o mestre do humor leve, irônico, inteligente. Um crítico feroz das hipocrisias políticas, das mesquinharias da classe média, das contradições humanas. Mas agora, diante de uma sala cheia de leitores, ele não conseguia encontrar sequer uma frase que fizesse sentido. Luiz Fernando Veríssimo nunca gostou de drama. Em entrevistas, sempre preferiu minimizar as dificuldades, rir de si mesmo, usar o riso como escudo. Mas aquele momento não foi engraçado. Foi brutal, porque ele percebeu, com um tipo de dor que só os escritores conhecem, que podia perder aquilo que o definia, a voz interior. E essa voz não era qualquer uma. Era a voz herdada e reinventada de Érico Veríssimo, seu pai, o romancista monumental que havia esculpido com palavras a alma do Rio Grande do Sul. Luiz cresceu à sombra desse gigante, mas escolheu um caminho próprio. Recusou a ficção longa, abraçou a crônica, o conto curto, o humor como instrumento de precisão social. Construiu com frases curtas e certeiras uma das obras mais vastas e admiradas da literatura brasileira contemporânea. Mas naquele dia, diante do microfone mudo e do olhar confuso da plateia, ele sentiu o peso de tudo isso. O nome, a expectativa, a herança, perda. Poucos notaram. A maior parte da imprensa cobriu o evento com superficialidade. Veríssimo pareceu cansado, escreveram. Mas quem o conhecia sabia. Algo havia se rompido. Um circuito se desligou. E ali começava uma das batalhas mais solitárias da sua vida. Nos meses seguintes, Luiz enfrentaria sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, reeducação cognitiva e, acima de tudo, enfrentaria o papel em branco, aquele inimigo silencioso e cruel que todos os escritores temem. Cada parágrafo era um teste, cada linha, uma reconstrução. Ele não desistiu, porque sabia que se deixasse de escrever, estaria entregando a vitória ao esquecimento. E para um cronista, não há morte pior do que o esquecimento das palavras. Luiz voltou, aos poucos, retomou suas colunas, lançou novos livros. Mas algo havia mudado. O humor seguiu afiado, mas a melancolia ficou mais visível. As pausas mais longas, os silêncios mais pesados. Ele nunca falou abertamente sobre esse episódio. Não transformou isso em espetáculo.
Apenas deixou que seus textos carregassem aqui e ali vestígios do que viveu, uma piada interrompida, uma lembrança inacabada, uma nota de dor sutil entre duas risadas. Esse foi o maior colapso de sua vida, e ao mesmo tempo a mais silenciosa de suas vitórias, porque ele enfrentou não um inimigo externo, mas o esvaziamento de si mesmo e sobreviveu. Luiz Fernando Veríssimo, o homem que fez milhões de brasileiros rirem, descobriu que o riso mais difícil é aquele que se busca dentro da própria escuridão. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936, em Porto Alegre. E desde o primeiro dia, não foi apenas Luiz, foi também o filho de Erico. Carregar esse nome não era uma bênção automática, era um peso, uma linha invisível de expectativa, pairando sobre sua infância, sua juventude, seus primeiros rascunhos. Enquanto as outras crianças aprendiam a ler com revistas em quadrinhos, Luiz crescia cercado por prateleiras onde repousavam clássicos da literatura mundial e os próprios livros do pai, obras densas, existenciais, poderosas. Mas Veríssimo não era, por natureza, um homem denso. Era um observador, um silencioso, um daqueles que ri primeiro por dentro. E talvez tenha sido justamente isso que o salvou. Ele não tentou repetir Erico. Ele fez o caminho oposto. Onde o pai via o drama épico do país, o filho via o cotidiano trivial. Onde o pai escrevia sobre guerras e exílios, o filho via graça na fila do banco, no casamento entediado, no ridículo do poder. Antes de ser escritor, Luiz foi desenhista, músico, tradutor. Viveu nos Estados Unidos ainda jovem. Voltou ao Brasil sem diploma, mas com o ouvido treinado para os ritmos da linguagem. Entrou na publicidade, depois no jornalismo. A crônica surgiu quase por acidente, como um espaço lateral onde ele pôde finalmente respirar com naturalidade. Seu estilo nasceu do humor contido, da ironia fina, da observação implacável, mas sem cinismo. Veríssimo nunca foi cruel. Mesmo ao satirizar políticos, padres, casais, publicitários ou economistas, havia sempre um olhar humano por trás. Ele fazia rir, mas também fazia pensar. E, sobretudo, fazia lembrar que todos estamos um pouco ridículos nesse grande teatro chamado Brasil. O ápice veio nos anos 1000 na livros como Comédias da Vida Privada e As Mentiras que os Homens Contam o tornaram leitura obrigatória em escolas, salões de beleza e redações. Era o cronista da democracia instável, do país que tropeçava entre planos econômicos, escândalos e modismos. E ele traduzia tudo isso em meia página, com uma leveza que escondia o rigor técnico por trás de cada vírgula. Mas nem só de êxitos se fez sua trajetória. Houve críticas, houve momentos de desgaste. Alguns o acusaram de escrever sempre o mesmo texto, de não se reinventar, de ser bonzinho demais. Ele não rebatia, apenas escrevia mais uma crônica, porque ele sabia que escrever era, antes de tudo, resistência silenciosa. Entre os desafios mais profundos esteve a decisão de se manter distante dos holofotes. Recusou talk shows, recusou cargos, manteve sua vida privada, privada. Nunca usou sua fama como palanque, porque para ele a força estava no texto, não na imagem. Sua maior virtude era também sua maior fraqueza, a discrição. Por vezes, foi subestimado por não berrar, não provocar, não criar polêmicas. Mas era justamente nessa contenção que residia sua elegância. Luiz sabia onde parar, sabia quando calar, sabia que o silêncio, usado com inteligência, pode dizer mais que 1000 palavras. Cada escolha que fez, da crônica à caricatura, da leveza à crítica sutil, moldou um perfil raro na literatura brasileira, o do homem que não grita, mas permanece, que não briga por espaço, mas ocupa um lugar incontestável, que não dramatiza,
mas toca, e mesmo quando enfrentou a perda de suas capacidades após o AVC, não apelou para a autopiedade, não pediu compreensão, apenas continuou, mais devagar, mais contido, mais maduro. Luiz Fernando Veríssimo é a síntese de um paradoxo brasileiro, o país da gargalhada e da tragédia. E entre as duas, ele escolheu o caminho mais difícil, o da crônica. A vida de Luiz Fernando Veríssimo nunca foi feita de grandes gestos. Nenhum grito revolucionário, nenhum escândalo, nenhuma medalha pendurada no peito. O que ele construiu foi outro tipo de legado, silencioso, persistente, invisível à primeira vista, mas definitivo. Ao longo de décadas, escreveu sem pressa, com paciência, como quem cava um poço fundo num terreno duro, sabendo que a água não vem com a força de um jato, mas pinga, infiltra, escorre pelas rachaduras da alma de quem lê. E é assim que ele permaneceu, não no centro dos salões, mas nas manhãs silenciosas de quem abre o jornal com café, nas salas de aula onde adolescentes descobrem que o humor também pensa, no gesto lento de quem fecha um livro e fica quieto por alguns segundos. Veríssimo nos ensinou que o riso pode ser uma forma de resistência, que a lucidez não precisa gritar, que a gentileza pode ser cortante e que a inteligência às vezes sussurra. Sua vida foi uma batalha constante contra a superficialidade. Em tempos de opiniões instantâneas, ele apostou no raciocínio demorado. Em tempos de narcisismo, escolheu o anonimato da palavra. A maior lição que sua trajetória deixa não está nos títulos vendidos, nem nos prêmios. Está no modo como ele enfrentou os próprios vazios, o cansaço, as limitações, a crítica, o esquecimento momentâneo das palavras. Ele seguiu escrevendo, mesmo sem a certeza do próximo parágrafo, mesmo com a mão trêmula, porque sabia, talvez como poucos, que há guerras que se vencem sem sair do lugar, e há coragem que se revela no recuo. Veríssimo foi um homem de bastidores, mas no fundo, todo grande escritor é. Ele não nos deu respostas, mas nos deu perguntas melhores, e isso basta. Agora, aos 88 anos, vive como sempre viveu, cercado de livros, de música, de silêncios escolhidos, a luz ainda acesa, o caderno ainda por perto, esperando a próxima frase que quem sabe virá. No fim, a maior obra de Luiz Fernando Veríssimo foi ter permanecido fiel a si mesmo, mesmo quando tudo à sua volta mudava. Num mundo cada vez mais barulhento, ele nos ensinou o valor do silêncio lúcido.